Boa noite, boa tarde ou bom dia para todos aqueles que vão poder estar assistindo esse vídeo aí. Eu queria falar sobre uma questão muito comentada hoje por muitos aí, né? Sobre o caso de Enoque e o caso de Elias. Muitos pela internet falam que Enoque não foi, Enoque veio a morrer e tal. E outros dizem que ele foi pro Hades. E no caso Elias também. Alguns falam que Enoque e Elias serão as duas testemunhas do Apocalipse, e há várias especulações sobre isso. Mas o importante para aquele que é cristão verdadeiro é saber o que as escrituras sagradas falam sobre esses dois homens. Porque, irmãos, eu creio que as escrituras seja... Aonde as escrituras falam, a gente opina. Aonde ela para de falar, a gente tem que parar também. Porque senão vamos cair nas mesmas heresias que as pessoas caíram no começo do século da igreja e também ao longo desses anos. Você vê que isso gerou muitas heresias no seio da igreja quando tentaram se definir quem era Deus, né? Aí você vai encontrar várias heresias a respeito da pessoa de Deus, da pessoa de Cristo e do Espírito de Deus. Aí tem todas as heresias que veio, né? O modalismo, todas aquelas seitas e arianismo que eles foram desenvolvendo ao longo dos anos, né? Trindade, todas essas concepções sobre o Deus foram concepções humanas, né? Como o Dr. Wilbur Pinkerman, Gilberto Pinkerman Pinkering fala, os homens têm tentado criar, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e os homens têm tentado devolver o favor, criando Deus à sua imagem e semelhança. E aí é lógico, né, que quando o homem tenta fazer isso, ele cria um Deus que é menor que ele. Foi o que aconteceu com essas filosofias que eu acabei de citar. O arianismo, o modalismo, o monarquismo, o gnosticismo, o trindade, né? Todas essas concepções que foram dadas sobre Deus pelo próprio homem. Porque deixaram de crer no que as escrituras falavam e acrescentaram, né? Quando a Bíblia para de falar, eles continuaram falando. No caso de Elias e Enoque, eu creio que a Bíblia fecha o caso. Nós vamos ler aqui a passagem que fala sobre Elias, né, ter sido levado aos céus. Sobre Enoque, primeiramente. No capítulo 5 de Gênesis, diz assim, 5:19. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos, gerou filhos e filhas. O 20. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. O 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, ou seja, não foi mais visto, porquanto o Deus o tomou para si. E aí, outra passagem que fala sobre Enoque, nós vamos ver em Hebreus, né? Hebreus 11 diz assim, 11:5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Porque antes da sua transladação, ele tinha testemunho que agradara a Deus. Então a primeira questão é, Enoque, onde está Enoque? O que a Bíblia fala sobre Enoque? A Bíblia diz que Enoque foi levado ao céu por Deus e pronto, fechou. Aí tem pessoas que vão falar assim, mas aí todo homem pecou e todo homem tem que morrer. Isso é uma regra? É. Mas, irmãos, lembre-se que Deus ele abre exceções. Por exemplo, no caso do rico e do Lázaro, ninguém poderia ter falado, ninguém poderia ter vindo de lá do... Porque Jesus disse que quem morre não pode voltar, Paulo diz, né? Mas ninguém poderia dizer o que aconteceu se não fosse o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus. Ele nos revelou que o inferno é daquele jeito, que no caso o mundo dos mortos ele tem esse compartimento, que ficam os que sofrem e os que estão na esperança da vida eterna. Então, irmãos, Jesus ele revelou algo que ele pulou, ele passou
vamos dizer assim, ele abriu uma exceção e revelou o que aconteceu quando uma pessoa morre, uma ímpia e uma que serve a Deus. E aí ele mostrou para nós aquele acontecimento. O rico no Hades, no Hades na parte do sofrimento, e o Lázaro na parte das bem-aventuranças. Só Cristo poderia nos revelar isso, porque ele é Deus, ele é o próprio Filho de Deus, né? E ele é Deus com o Pai, e a Bíblia fala ali que ele poderia dizer isso. Ele poderia, ele falou, né? Pela lógica teológica que eles põem por aí, Jesus não poderia ter falado isso. Porque, segundo eles estabeleceram um padrão que não pode. O homem não pode, irmãos, falar, mas Jesus pode. Então, no caso de Enoque, Enoque foi ao céu, está lá com Deus. Não adianta você argumentar. A Bíblia fala isso. Aí vem aquela questão. O livro de Enoque. O livro de Enoque, irmão, não foi escrito por Enoque. Primeiro, porque na época de Enoque não se escrevia, não se tem relato de escrita. A própria história da escrita, as descobertas aí da arqueologia do mundo, prova que a escrita é da época da... Praticamente, se você datar com as escrituras, eles vão levar ali para o lado da Mesopotâmia, que foi logo na onde aconteceu a confusão das línguas. Porque a escrita, irmão, foi algo que foi desenvolvido para poder ajudar na confusão das línguas que aconteceu depois ali em Gênesis 11. Então Enoque não poderia ter escrito esse livro. Primeira coisa, Enoque não poderia ter escrito porque ele contradiz as escrituras. As escrituras dizem que Enoque foi levado ao céu por Deus, junto de Deus e para Deus. Esse livro de Enoque, que eu já li, ele fala que Enoque ficava subindo e descendo entre o céu e a terra e trazendo mensagem de Deus, dos anjos para Deus e vice-versa. Contradiz o que a escritura diz. Que Enoque foi levado ao céu e ninguém nunca mais viu. Por que as escrituras elas selam essa passagem? Você pode não gostar e achar, mas só que o livro de Enoque é inspirado. Não é, irmão. O livro de Enoque nem foi escrito pelo Enoque aí. Tá faltando capítulos. O que eu acho estranho é que aqueles que defendem o livro de Enoque defendem só o primeiro. Mas tem muitos outros livros de Enoque. Então, irmão, primeiro, Enoque não pode ter sido escrito esse livro. A profecia oral, que foi escrita por Judas, alguém pegou e colocou num livro e usou o nome de Enoque, porque na época se fazia muito isso, não existia direitos autorais, então o cara colocava o nome de alguém famoso para ter uma credibilidade. E o Espírito de Deus, na sua infinita misericórdia, inspirou Judas. Deus ele inspirou Judas para que ele colocasse essa profecia, porque essa profecia foi falada por Enoque, lá na época do dilúvio, antes do dilúvio. E com certeza quem passou para nós essa profecia, quem trouxe para nós, foi Noé e seus filhos, porque todo mundo morreu, tirando Enoque, tirando Noé e seus filhos, todos morreram no dilúvio. Então só Noé podia trazer essa profecia oral. Então, irmãos, está fechado. A Bíblia diz que Enoque foi levado aos céus. A Bíblia fala isso. Se você discorda da Bíblia, você tem que buscar uma posição. Ou você é cristão e aceita a palavra de Deus como inspirada, ou você abre mão e começa a colocar como subjetividade. Por exemplo, se Deus ele permitiu, supostamente, que um livro faltasse na Bíblia, então ele não poderá nos julgar. Porque ele vai julgar a gente com base no quê? Num livro que ele não protegeu? Mas o Salmo diz que ele pôs a sua palavra acima do seu nome. Por quê? Não adianta só você